paz do Senhor, eu me chamo João, estou aqui para trazer mais uma palavra, de Deus, direto para o teu coração, que você venha meditar nessa palavra. É uma palavra muito boa, ela entra em várias situações dentro das famílias, Então, logo após eu vou testemunhar um pouco do meu testemunho na época que eu era bem jovem, no caso, adolescente, no caso. Então, também gostaria de pedir, a colaboração de vocês, que vocês venham colocar o like para me ajudar, se inscrever no meu programa, que isso aí venha edificar muita gente, venha compartilhar, quem sabe, o meu testemunho venha ajudar alguém, a ter fé, a crer em Deus. Eu vou ler então em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, ou caixão, Nós, aqui no Brasil, a gente conhece como caixão, no caso. Os que levavam pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. É uma palavra forte essa, realmente, A viúva, já era viúva, Ela tinha perdido o marido, agora só restava para ela o filho, E agora o filho tinha morrido, Aqui não diz a causa da morte, mas diz que é um jovem, Esse jovem já tinha morrido, aquela viúva então perecia, porque naquela época uma mulher era difícil sobreviver sem que tivesse um homem, ou um filho, ou um marido, para que ajudasse, para que trabalhasse e provesse o lar, no caso. Era quem sustentava a casa. Obviamente que nos dias de hoje já é bem mais fácil. A mulher, ela pode trabalhar, Ela pode se sustentar, diferente daquela época, Então a nossa vida não é muito diferente, Porque nós perdemos pessoas nos dias de hoje. Eu, por exemplo, já perdi irmão, já perdi pai, perdi sobrinhos. Então é difícil tu aceitar ou encarar a morte. A morte é uma coisa muito difícil, Mas, então, aquele momento, essa cidade de Naim, estava saindo uma multidão, junto com esse caixão, no caso. Uma viúva estava saindo, que eles enterravam naquela época os mortos fora da cidade. Então eles estavam saindo com o caixão para enterrar esse jovem. E era uma multidão. Do outro lado vinha Jesus. Jesus estava indo em direção à cidade de Naim, conjuntamente com seus discípulos e acompanhado por uma multidão. Então se encontra-se de um lado a morte, do outro lado a vida, A vida vinha Jesus, de um lado a morte vinha o caixão. E eles vinham a se encontrar, Eles iam se encontrar nesse momento, a vida e a morte. Então Jesus aqui, ele está representando a vida, A alegria, A felicidade, daquelas pessoas que acompanhavam Jesus. Muitos deles, pelo caminho, Jesus ia curando, ia libertando. Provavelmente, muitas daquelas
pessoas que acompanhavam ele, eram pessoas que tinham sido curadas por Jesus. Então ali havia alegria. Do outro lado, né, via tristeza, choro, né, aqueles projetos que eles tinham morrido ali, juntamente com aquele jovem. Mas Jesus, de íntima compaixão, aproximou-se do caixão. Ao tocar no caixão, né, o jovem ressuscitou. Né? Então, deu vida à morte. Aquela pessoal, aquela multidão que acompanhava a morte, agora tem vida e alegria. Porque Deus diz que Deus trouxe vida e vida com abundância. E foi o que aconteceu, né, com essa multidão. Aquela viúva agora, ela tinha novamente seu filho de novo. Ela tinha alegria no coração, né? Muitos aí nesse momento de repente estão tristes, estão arrasados, né? Mas Jesus veio para dar alegria. É esse Jesus que eu estou aqui apresentando para vocês, né? Aceita Jesus como o único suficiente Salvador, e dele vocês vão ter alegria. Né? Podemos até passar por dificuldades, sim, podemos, mas a vitória ela é certa, porque Jesus ele é conosco. Né? Então, o meu testemunho, eu sou natural de Caçapava do Sul, do interior de Caçapava do Sul. Então, quando eu era adolescente, provavelmente uns 10 ou 11 anos, eu tinha mais ou menos, eu tive uma doença rara. Uma doença que naquela época era de morte. Eu me lembro que meu pai me levou ao médico e o médico fez uns exames e foi constatada essa doença. E o médico disse, olha, essa doença não tem cura, eu sinto muito. E o médico olhou para mim e apontou o dedo para mim e disse, jovens, se tu tem fé, só Deus pode te curar. Mas eu saí dali alegre, porque naquela época eu era católico, eu não era evangélico. Porém, eu acreditava em Deus, né? Porque eu acreditava que Deus podia me curar. Eu saí crendo nisso. E eu fui para casa, né? Nós tínhamos um vizinho, um fazendeiro, chamado Miguel, né? Ele se colocou à disposição de dar vacina em mim. Todos os dias eu ficava lá aguardando o Miguel chegar, para que o Miguel viesse me dar vacina. Era dolorido, mas eu cria, eu estava crendo, né, que eu ia ser curado. E quando eu via o barulho do carro dele roncar, eu ficava feliz da vida, porque ele ia me dar vacina. Então, a coisa foi piorando, como se as vacinas não estivessem dando efeito, que realmente o médico falou que não ia dar mesmo, que não existia cura naquela época. Então, eu comecei a perder as forças, eu fiquei tão fraco, magrinho, que meu pai, de manhã, meu pai me pegava no colo da cama, eu já não caminhava mais, eu não ficava mais de em pé, e ele me colocava no sofá, eu passava o dia todo deitado naquele sofá. Ao anoitecer, meu pai me pegava no colo, me levava para a cama, e era assim, cada dia pior. Eu já não estava praticamente me mexendo jamais. Mas um dia desses, eu senti a morte. Eu vi que a morte estava ali. Naquela sala, eu estava deitado no sofá. Devia ser uma meia-tarde mais ou menos, e eu senti a morte. E nesse momento, eu olhei pela janela e eu vi o sol na rua. Eu vi o céu azul lindo na rua. Eu disse, Deus, se tu realmente existe, eu não quero morrer. Eu quero que o Senhor me cure. Não quero morrer hoje, não quero. Eu quero constituir uma família, ter filhos e vou trabalhar na tua obra em recompensa pela minha cura. Né? E nesse momento eu voltei a olhar para a sala, porque eu não via, mas eu sentia a morte ali. Né? E eu comecei a sentir tipo um sono. E eu comecei a brigar comigo mesmo. Não, eu não vou fechar os olhos, eu não vou fechar os olhos. E fui fechando e fechei os olhos. Não resisti. Então naquele mesmo momento,
é como se meu corpo, eu não sei se eu morri ou se eu desmaiei no momento, eu não sei o que exatamente aconteceu, eu só sei que naquele momento eu senti sair dali, né? Como se meu espírito saísse do corpo e ele entrou em um lugar assim, como se fosse um hospital. Era um lugar todo branco e existia duas portas. Uma porta que, logo onde eu estava, ali era um corredor como se fosse um hospital. Ali tinha uma porta e lá no fundo tinha outra porta. Então eu pensei comigo, e agora? Qual das portas que eu vou bater? E eu pensei, bom, eu vou bater nessa aqui, que ela é mais perto. Quando eu fui entrar, alguma coisa me dizia na minha mente para mim simplesmente entrar na porta. Como se fosse um hospital. Hospital, tu vai lá e entra na porta. Então, na primeira porta, quando eu fui abrindo para entrar naquela porta, alguém gritou comigo com a voz assim de indignado. Uma voz de bravo, uma voz grossa, tipo, sai daqui que tu não pertence a este lugar. Eu, na hora, eu fechei a porta assim, rápido assim, assustado, né? E eu pensei, bom, agora eu vou naquela porta lá no fundo, né? Como é um hospital, né? Como se fosse um hospital, tinha várias portas. E a primeira porta da direita foi a que eu quis entrar. Eu pensei, não, eu tenho na minha mente de entrar naquela última lá, eu vou lá na última. Então eu fui até a última porta lá daquele corredor. E lá quando eu entrei, eu vi lá então, a primeira porta era uma porta escura, né? Não sei se eu comentei, mas era uma porta escura. Nessa última porta, ela era uma porta, quando eu abri ela era clara, normal, sabe? Como se tivesse luz lá dentro. Alguém lá, com a voz muito macia, muito tranquilo, disse assim, não, pode ir porque não chegou a tua hora. Quando ele terminou de falar nisso, na mesma hora eu me acordei lá na sala, onde eu estava deitado. Eu simplesmente me esqueci que eu estava doente. Eu me acordei e me levantei. Me sentei no sofá, tanto eu não caminhava mais, eu não levantava mais. Isso aí para mim foi um grande milagre, eu acredito que eu realmente tive na presença de Deus, eu acredito nisso. Então, talvez muitos vão me criticar, não vão crer nisso, mas eu acredito que eu tive na presença de Deus, naquele momento, porque eu não me levantava mais. E naquele mesmo momento, eu simplesmente sentei no sofá e me levantei. Quando eu levantei e eu entrei, nisso já era noitezinha já, né? E eu entrei na cozinha, o pai estava na beira do fogão a lenha, como a gente era chacreiro, a gente usava fogão a lenha naquela época, e ele estava na frente do fogão a lenha tomando chimarrão. Ele levou um susto tão grande, porque ele na verdade estava só esperando a minha morte. Ele não esperava outra coisa, né? Infelizmente. E quando eu entrei naquela cozinha, ele levou um susto tão grande que ele jogou a cuia longe. E ele se jogou assim na cadeira e ele caiu. Foi um susto muito grande que ele levou. E eu simplesmente, já cheguei batendo papo com ele, caminhando assim, como se nada tivesse acontecido. O troço foi tão espetacular que no momento, é como se eu esquecesse que eu estava doente. Como se eu esquecesse que eu não caminhava mais. Foi um milagre assim muito grande. Então gostaria de deixar esse testemunho para vocês, para quem não acredita em Deus, para quem não acredita em milagre, eu sou um milagre. Inclusive eu tenho mais milagres que aconteceu comigo que provavelmente ao decorrer dos vídeos que eu vou fazendo, eu vou contando. Mas eu sou um milagre de Deus. Não era para mim estar aqui, mas eu estou aqui. Graças a Deus agora eu tenho minha família, eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. E eu estou aqui contando para vocês isso, estou fazendo a obra de Deus através agora do YouTube, além da gente poder ajudar no que puder dentro da igreja, eu estou tentando cumprir aquilo que eu ofereci para Deus naquela época, que era fazer a obra de Deus. Então eu agradeço a todos, Se você não crê, creia. Se você está de repente no hospital, você está doente, creia no milagre de Deus. Para Deus tudo é possível. Ele pode curar, ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele queira, desde que tu entre, faça um pedido de coração com ele, não assim de interesse próprio no caso. Se tu me curar, mas aí amanhã depois tu cai no mundo, entende?
Você tem que fazer um propósito com Deus. E Deus vai te levantar dessa cama caso você esteja doente. Caso você conheça alguém em situação assim, compartilhe esse vídeo com ele. Quem sabe, né? Deus possa fazer um milagre na vida dessa pessoa. Um abração, fique com Deus, que Deus venha abençoar sua família, seu lar, abençoe seu trabalho, abençoe sua saúde, que Deus venha dar a cura para você, em nome de Jesus. Obrigado. Amém.